e de toda a sanidade moral da sociedade, porquanto é célula viva da sociedade e igreja doméstica, como a designou o Concílio Vaticano II. Ora, está telando os princípios ontológicos teológicos bíblicos que fundamentam e conduzem a ordem da família. Para todos os efeitos, convidamos gentilmente o nosso exímio preletor a tomar a palavra de modo a nos apresentar os pontos que estão na base do tema em análise. Obrigado. Saúdo a todos e a todas os presentes. Saúdo do modo especial Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio Nongueca, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Luanda. Saúdo cordialmente o Reverendo Padre Capu Magaba, vice-reitor deste seminário. Saúdo cordialmente o Reverendo Padre Augusto Malengue, diretor dos estudos deste seminário, os reverendos padres, as reverendas madres, diletos estudantes, começo a minha intervenção por agradecer e felicitar os organizadores desta semana de reflexão teológica pela escolha do tema que é ao mesmo tempo atual, pertinente, desafiador e complexo: a família e os vendavais da secularização. É frequente ouvir-se em vários espaços da existência humana que a família está em crise e torna-se urgente pensar juntos a realidade da família como meio imprescindível para a humanização e lugar de santificação. Dito de outro modo, a família é o lugar por excelência onde o ser humano realiza a sua vocação e missão, porque ele é um ser chamado à existência para ser com e para os outros. Não é nossa pretensão apresentar aqui o conceito e o modelo teológico de família como o tema nos sugere. O que nos propusemos fazer é revisitar o conceito e o modelo teológico de família que encontramos na Sagrada Escritura e em alguns documentos do magistério da Igreja, como Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Familiares Consórcio, Ecclesia in Africa, Amoris Laetitia, Humanae Vitae, só para citar estes. E vamos concluir defendendo a seguinte tese: a família é indispensável para a civilização do amor e é a chave hermenêutica para a compreensão da existência humana. Como em qualquer comunicação científica, vamos partir da definição do conceito de família. A palavra família deriva do latim família, conjunto de escravos e servos da mesma casa, e pode ter os seguintes significados: um grupo de pessoas relacionadas entre si por laços de parentesco ou matrimônio,
como pais e filhos, que vivem juntos na mesma casa. O outro significado, um grupo de pessoas com o mesmo antepassado. Um terceiro significado, um grupo atualmente vivo, composto de muitas unidades familiares e individuais. É mister ressaltar que o tema em análise pode ser abordado desde várias perspectivas, a saber, sociológica, histórica, cultural, antropológica, filosófica, política e econômica. Mas a teologia como ciência, entre a razão e o excelso, no dizer do teólogo espanhol Ángel Cordovia, deve estar em diálogo com outros campos do saber humano. Em outras palavras, ao refletirmos teologicamente sobre o conceito de modelo de família, tivemos em conta outras ciências humanas, porquanto o tema que nos ocupa exige uma abordagem transdisciplinar, o que não significa que não estaríamos a fazer justiça ao tema se nos cingermos só ao âmbito do Evangelho. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. João 3,16. O Filho unigênito, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz, entrou na história dos homens através da família. Pela sua encarnação, Ele, o Filho, a si mesmo, falo a começar da família, onde Ele escolheu nascer e crescer. Sabe-se que o Redentor passou grande parte da sua vida no recanto escondido de Nazaré, submisso, Lucas 2,51, como filho do homem, a Maria, sua mãe, e a José, o carpinteiro. Esta sua obediência filial não é já a primeira manifestação daquela obediência ao Pai até a morte, por meio da qual redimiu o mundo? No Antigo Testamento, a família era o ponto de união entre todas as instituições sociais, econômicas e religiosas, porque, desde sempre, ela foi considerada a célula da sociedade. Esta interligação entre as diversas instituições ajuda a compreender o porquê da defesa dos profetas a favor dos ideais da família monogâmica das origens. O homem e a mulher foram criados para uma vida em relação, que é necessária para uma vida feliz e realizada. Basta ler Gênesis 1, 26, 28 e Gênesis 2, 7, 18, 24 e 16. Depois, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: enchei, multiplicai-vos, enchei e submetei a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Comentando esta passagem, Guy Rossier Lemaire escreve: cette dualité originaire de l'homme et de la femme est loin d'être négative. Elle ne doit aboutir ni à l'opposition, ni à un rapport de subordination. Femme et homme ont un rapport spécifique et unique à offrir au bien commun de l'humanité. La dualité servit d'asile inégale dignité.
As referências que encontramos no livro do Gênesis sobre a criação do homem e da mulher são as que fornecem os dados mais objetivos para a teologia bíblica do matrimônio no Antigo Testamento. Selecionamos os pontos importantes que estão na base da família, da teologia da família, ou, se quisermos, do conceito e modelo teológico de família, que é o tema que nos ocupa. Os dados acerca da família que encontramos no Antigo Testamento são bastante importantes, não só no contexto em que foram vividos e escritos, mas também a realidade que procuram evidenciar que nem sempre é de um tipo de família nuclear. Importa dizer que a noção de família também varia de contexto e de cultura. Ou seja, como afirma o teólogo Anacleto Monteiro na sua obra do Onjango à Família, contributo para a evangelização inculturada na Diocese do Sul de Angola. A família, afirma o autor, nuclear, indica um tipo de grupo de parentesco, mas é preciso ter em conta que existem famílias extensas e muitas outras realidades familiares que aglutinam grupos com características particulares. Estrutura familiar, suas componentes, suas relações no seu contexto concreto, sua organização, etc. Fim de citação. Voltemos ao livro das origens. Em Gênesis 1:27, surge a afirmação homem e mulher os criou, que significa que o ser humano é uma criação de Deus. Sublinha também o caráter profundamente social do ser humano. E Crozier afirma, na réalité, la génération de l'homme, puise tout son sens dans la parole divine. La génération humaine s'éclaire à la lumière de Dieu Trinité, parce que la paternité et la maternité humaines ont l'exclusivité dans la ressemblance avec Dieu. O texto de Gênesis 1:27 também realça que no plano criador de Deus, a família é constituída pelo homem, pela mulher e pela fecundidade que se manifesta nos filhos, sinal do caráter relacional do ser humano. Eles tornam-se o fundamento da instituição familiar. Homem e mulher unem-se para constituir família, um lar que em Israel e na tradição cristã surge a partir da união entre um homem e uma mulher. A família, segundo Gênesis, é essencialmente relação horizontal, homem e mulher, e vertical, pais e filhos. Este texto afirma ainda que o ser humano apenas é imagem de Deus na sua totalidade, enquanto homem e mulher. Herculano Alves sublinha que o sublinha que o homem é imagem de Deus na dupla polaridade de um homem e mulher. Logo, o ser humano, tomado na sua singularidade, não é imagem de Deus. O homem encontra na sua auxiliar, mulher, um interlocutor capaz de um diálogo humano, porque, como afirma Crozier, la communion s'inscrit dans un projet de complémentarité qui présume et enrichit. A mulher cria a possibilidade de se estabelecer uma verdadeira sociedade, uma sociedade familiar, e isto diferencia este texto do que
que referenciamos acima em Gênesis 1, 26 e 28. O versículo 24 diz: os dois serão uma só carne. Esta expressão não faz referência imediata à dimensão sexual. Para um hebreu, não remete mesmo para as relações sexuais. Significa antes um estreito parentesco entre duas pessoas, a relação mais estreita entre dois parentes e a relação mais íntima possível entre dois seres humanos, onde inclui também as relações sexuais. Para fazer diretamente referência às relações sexuais, a Bíblia utiliza outros termos. Herculano Alves retira da Bíblia a tese fundamental de que a família, somente a família, é a imagem mais perfeita possível de Deus sobre a terra. É na família e em família que os seres humanos atingem o maior grau de perfeição. Em Gênesis 3:20, temos a mudança do nome da mulher para Eva, deixa de ser como uma auxiliar para o homem e passa a ser uma geradora de vida. A mulher torna-se cooperadora do homem, gera a vida que o homem coloca em si. Dá-se uma distinção entre o homem e a mulher, mas iguais em dignidade. Nesta perspectiva, Carvalho defende que a família nasce geneticamente fruto de uma experiência exodal, de um amor tão homoerético e heterossexual, que visa construir um projeto de relação recíproca, monogâmica e indissolúvel, que proporciona estabilidade quer ao casal, quer à descendência do casal. A família que o livro do Gênesis apresenta centra-se na união dos esposos, o desejo livre de viverem em comum o seu projeto de vida, partilhando-se um ao outro. No decálogo Êxodo 20, 1:17, Deuteronômio 5, 6, 21, encontramos 4 mandamentos que estão mais diretamente ligados ao tema da família. O quarto: honra teu pai e tua mãe, em Êxodo 20, 12, em Deuteronômio 5, 16. O sexto: não cometerás adultério, em Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. O nono e o décimo, em Êxodo 20, 17 e Deuteronômio 5, 21. Não desejarás a casa e a mulher do teu próximo. Os textos do Antigo Testamento provocam a reflexão acerca da articulação entre a família que reproduz e a família na realidade da história do povo de Israel. O modelo de família no Antigo Testamento é patriarcal, e isto deve-se ao meio cultural de Israel, onde o pai goza de uma autoridade especial, chegando mesmo a ser total em certas situações. O pai é a figura de referência na família, sobrepondo-se à autoridade judicial dentro da família. Não vamos percorrer todo o Novo Testamento para examinar o conceito e modelo teológico de família. Vamos sim fazer uma análise hermenêutico-teológica de algumas referências que encontramos no Novo Testamento sobre a família, ou seja, aquelas referências que reportam para a experiência da família de Nazaré e de Jesus como filho de um pai e uma mãe específicos, que sublinham a dimensão de Jesus como filho, que remete logo para o anúncio de Deus como pai. Como família humana, Jesus teve Maria de Nazaré por mãe e José como pai, mas também encontramos dados sobre os familiares de Jesus nos Evangelhos,
em Marcos 3, 20 e 21, 31 e 35. E nos Evangelhos Sinóticos surgem 4 textos que referem uma tomada de posição por parte de Jesus acerca do matrimônio e também do repúdio do divórcio. Mateus 5, 31, 32, 19, 3, 9, Marcos 10, 2, 11, 12, Lucas 17, 18. Um traço que é sublinhado em outros textos dos Evangelhos Sinóticos é a liberdade de Jesus quanto ao contato com a sua família. Jesus, como que relativiza o valor da família face ao valor do reino de Deus, afirmando mesmo que a sua família eram os seus discípulos, aqueles que o seguem. Mateus 12, 46, 50. Lemos. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Mateus salienta que a família de Jesus são os seus discípulos, isto é, a comunidade que já se predispôs a seguir. Jesus introduz um novo conceito e modelo de família na sua cultura judaica. A família no magistério da Igreja. Galgam em espécie os números 47 a 52, pois este capítulo da Constituição Pastoral é denominado por a promoção do matrimônio e da família, que lança logo o mote para os objetivos, sem que se vai centrar ao longo destes 5 números. O número 47 aprofunda a promoção da comunidade conjugal e familiar, que está em relação com o bem-estar da pessoa e da sociedade humana e cristã. Indica diversos fatores que não promovem a dignidade da família e não contribuem para a dignidade do estado matrimonial, como a poligamia, pela epidemia do divórcio, pelo chamado amor livre e outras deformações. Além disso, o amor conjugal é muitas vezes profanado pelo egoísmo, amor dos prazeres e por práticas ilícitas contra a geração. Deus criou a família como comunidade de vida e de amor que possui leis próprias. Por isso, é instituída por meio da aliança matrimonial através do consentimento entre os cônjuges. O número 48 do mesmo documento, ao citar a encíclica Casti Connubii do Papa Pio XII, refere que a união íntima, já que é o dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo que o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a insolubilidade da sua união. A realização do sacramento do matrimônio permite, assim, que a união conjugal nos torne mergulhados num sacramento especial, graças à sua força, fortaleça a própria missão conjugal e familiar, para que, penetrados no Espírito de Cristo, que impregna toda a sua vida de fé, esperança e caridade, avancem sempre mais na própria perfeição e mútua santificação e cooperam assim juntos para a glorificação de Deus. Na família é necessária
a presença ativa tanto do pai como da mãe, cada um com funções diferentes, mas que promova a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos, na responsabilidade da sua vocação, para que possam escolher um estado de vida que lhes permita constituírem família com condições morais, sociais e econômicas favoráveis. Por fim, o número 52 refere às entidades que são especialmente responsáveis pela reservação do valor e da instituição familiar, através das suas missões específicas, os cristãos, os cientistas, os sacerdotes, as diferentes obras, especialmente as associações de família e os próprios esposos que, pela comunhão de facto e de pensamento, com mútua santidade, sejam testemunhas do amor de Deus no mundo. A exortação apostólica a familiares consórcios é outro documento do magistério da Igreja, onde podemos encontrar o conceito de modelo teológico de família. Fazendo recurso à Sagrada Escritura, São João Paulo II descreve o número 11 do documento supracitado. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal e amor, criando a sua imagem e conservando-a continuamente no ser. Deus inscreve na humanidade, no homem e da mulher, a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do ser humano. Enquanto espírito encarnado, isto é, alma que se exprime no corpo informado por um espírito imortal, o homem é chamado ao amor nesta sua totalidade unificada. O amor abraça também o corpo humano e o corpo torna-se participante do amor espiritual. Ou, como escreve o Papa Francisco em Amoris Laetitia, o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente à luz do amor infinito de Deus, que se manifestou em Cristo, entregue até o fim e vivo entre nós. Ou como afirma São João Paulo II em Eclésia in África, o amor recíproco dos esposos batizados manifesta o amor de Cristo e da Igreja, sinal do amor de Cristo. O matrimônio é um sacramento de nova aliança. Fim de citação. Por esta razão, transcende o casal, ou seja, transcende a realidade humana. Como já foi dito, existe uma relação entre o matrimônio e a família. Concluímos esta reflexão com as palavras ditas, tiradas da Carta de São João Paulo II às famílias, em 1994, Ano Internacional da Família. E cito: à luz do Novo Testamento, é possível vislumbrar como o modelo originário da família deve ser procurado no próprio Deus, no mistério trinitário da sua vida. O nós divino constitui um modelo eterno do nós humano e, em primeiro lugar, daquele nós que é formado pelo homem e pela mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. As palavras do livro de Gênesis encerram em si aquela verdade sobre o homem, que corresponde à própria experiência da humanidade. O ser humano é criado, desde o princípio, como homem e mulher, e a vida da coletividade humana, tanto das pequenas comunidades como da sociedade inteira, está marcada por esta dualidade primordial. Dela derivam a masculinidade e a feminidade dos simples indivíduos, tal como daí recebe cada comunidade a própria riqueza característica no recíproco complemento das pessoas.
a isto mesmo, parece aludir à citação no livro do Gênesis. Ele os criou homem e mulher, Gênesis 1:26. Esta é também a primeira afirmação da igual dignidade do homem e da mulher. Ambos são igualmente pessoas. Esta sua constituição, com a dignidade específica que daí deriva, define desde o princípio as características do bem comum da humanidade em todas as dimensões e âmbitos da vida. A este bem comum, ambos, o homem e a mulher, dão o próprio contributo, graças ao qual se constata nas próprias raízes da convivência humana, o caráter de comunhão e da complementariedade. Pois a família é a comunidade do amor, que tira justamente a sua razão de ser na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado. Só uma questão, que ele senhor pode posicionar, já que os outros pedimos mais uma salva de palmas pela belíssima apresentação do professor. O conceito e o modelo teológico de família trata-se de um tema atual e atuante, como se não bastasse acutilante, dada a complexidade da sua definição. Tanto a família é esta comunidade que se constitui a partir da dimensão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Todavia, o modelo de família no Antigo Testamento é o patriarcal, ao passo que o modelo teológico de família do Novo Testamento é a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Por este motivo, a família é este critério característico do amor na sociedade e fundamento de toda a santidade moral e espiritual. Mais uma salva de palmas por aquilo que o Padre apresentou. Depois da apresentação esplêndida, achamos oportuno o momento para o diálogo aberto, pelo que pedimos a todos quantos queiram fazer para que adquiram as nossas fichas que estão a passar e coloquem os seus nomes a fim de serem indicados para o efeito. O momento é para questões, colocações, dúvidas e omissões. Okay. Em função da sagacidade do tempo, começamos por chamar o primeiro candidato, Sr. Vitor, a se levantar e, consequentemente, chegar até aqui em frente em função da dificuldade do microfone, a fim de fazer a sua questão. Eu tenho outras questões para colocar. A primeira, não sei se é o reitor ou o diretor de estudo aqui organizadora. Coincidentemente, hoje é 15 de maio, Dia Internacional da Família. E a nossa arquidiocese, no próximo sábado, dia 18, vai realizar jornadas da família de simultâneo nas 3 zonas. Eu não vejo aqui coordenador das pastoras da família das paróquias. Eu até sou vice-coordenador da pastora da família da minha paróquia, mas não vim como pastor da família. Eu vim por ser alguém já de casa, claro, toda isso. Então,
queria saber se convidaram e se não, porquê. A outra questão é para o nosso padre, Seu Padre, a nossa igreja, que é Amor de Santo Tomé, já teve um triênio para a família, um triênio para a juventude, está terminado o triênio da criança, tudo família. E a cada passado tempo notamos a olho nu que as nossas famílias, uma parte delas está a degradar-se, está em uma crise. Não acha que falta um pouco mais de agressividade da igreja para levantar a família, porque está provado que a família é a base da sociedade. Será que a igreja pode fazer mais alguma coisa, porque há situações mesmo alarmantes? E não se trata só da condição social, é muito mais do que isso. E em seguida, chamamos o senhor César. Muito obrigado pela oportunidade. Achei uma eu entendi a sua explicação, você está eu percebi a explicação que dá. Eu percebi a explicação que dá do conceito de família. Mas o tema se estende para os efeitos do vendaval da secularização. Então, haveria, partindo da biologia, um entendimento mais de hoje da família, uma explicação mais atualizada, mais de acordo com o hoje, como a família se está a apresentar, vítima desse vendaval secular. Eu queria ouvi-lo sobre essa nova nuance. O Padre Menezes, quando interveio, sublinhou muito a necessidade de formar homens capazes de respostas novas para esse mundo novo, objeto ou submetido a esse vendaval da secularização. Muito obrigado. Convidamos o Padre Malengue a aproximar-se e a fim de receber algumas palavras, antes que se comece a responder às questões. Quanto à primeira questão do nosso irmão Vítor, a questão de justiça, respondê-la, é a primeira pessoa como diretor de estudos e um dos orientadores do MECUM. Tivemos o cuidado de convidar todas as instituições implicadas neste tema. O início da semana hoje não foi ocasional, foi intencional. Até ao Ministério da Promoção da Mulher já chegamos. A nível de igreja, fizemos questão de endereçarmos nos convites às comissões ativizanas da família e também aos seus assistentes. Luanda,
A Comissão de Cidadania recebeu o convite e seu presidente, Padre Reinaldo também. A não presença, a divindade sabe e nós nos conhecemos. Obrigado. Sem mais delongas, passamos a palavra ao nosso preletor a fim de responder a outra questão. Começo, em primeiro lugar, por agradecer pelas questões que foram colocadas. Mas eu começaria pela segunda. Bom, o tema da semana da reflexão, de facto, é a família e os vendavais da secularização. Mas o tema que eu abordei é uma pequena parte deste complexo tema, que é o conceito, o modelo teológico de família. É o que eu procurei trazer. E eu, de facto, quando estive a preparar este tema, percorrer várias obras, me dei conta da complexidade do tema. E também, disse isto na introdução, tenho estado sempre a ouvir que a família está de facto em crise. E sentimos, vivemos isto, eu venho de uma família. Portanto, por isso dizia, é mister juntos, parados, e procurarmos refletir sobre a família. Este tema, dizia eu, é transdisciplinar. Não se esgota só no campo teológico. Vamos desde a perspectiva antropológica, sociológica, política, económica, filosófica, enfim. Mas o mais importante é olharmos para nós, para a nossa realidade, e como disse bem, também por ser uma instituição sagrada, ao mesmo tempo sagrada e humana, pois nós não escapamos, a família não escapa desses vendavais da secularização. Agora, aqui no nosso contexto, a Igreja Angolana, o que é que temos estado a fazer? Se calhar, eu vou já tentar responder a pergunta do Vítor. O que é que temos estado a fazer? Mas nós não é como a igreja doméstica. Quem é a igreja? A igreja somos todos nós, os batizados, cada um segundo o seu status, mas a igreja somos todos nós. O que falta, andando um pouco, falo da África, de outras realidades, aqui em Angola, talvez, devíamos começar a pensar nas pequenas comunidades de vida cristã. Esta ideia, tirar dos livros, do papel, esta ideia de família como igreja doméstica. E criar investir nestas pequenas comunidades cristãs de base. E, obviamente, essas comunidades têm momentos de oração, momentos de reflexão, são unidades pequenas, e ali partilhamos os nossos desafios e os problemas da família. Talvez estaríamos a tentar encontrar saída destes vendavais e talvez nos vamos tornar mais robustos para aguentar esses vendavais. Porque só as conferências,
as palestras, os simpósios, só isto não basta. Nós temos que começar a agir. Agora, me parece que não há esse espaço. É preciso criá-lo. E quem vai ser justamente o agente? Sim, somos nós, a igreja. A igreja, família, a igreja doméstica. E o magistério da igreja, a Sagrada Escritura, nos dão todos os elementos necessários para que efetivamente as famílias possam respirar, as famílias possam reencontrar-se, as famílias possam, obviamente, com todos os problemas, não será um antídoto contra todos os problemas, mas redescobrir a sua identidade e missão. Eu acho que isto é o que falta fazer. Nas paróquias, nos centros, enfim, procurarmos encontrar mecanismos, e penso eu, criando comunidades, essas pequenas comunidades de base, onde efetivamente nos encontramos. Às vezes, na Costa do Marfim, no Quênia, é assim, o pároco não tem muito trabalho. Cada comunidade procura o seu dia para a celebração. Só naquela comunidade. São 7, 8 famílias que se reúnem, se conhecem todos, fazem filhos, conhecem-se todos, depois se celebram aqui, amanhã se celebram lá, obviamente. Tudo tem que ser muito bem organizado e em diálogo, evidentemente. Têm os seus padroeiros, enfim, mas isso exige, de facto, esta presença, este acompanhamento. Os sacerdotes, enfim, caminham com a família. Eu penso que isto é possível fazer para tentarmos, digamos assim, minimizar estas crises ou estes vendavais que nos venham de outras realidades. Portanto, e como cristãos, obviamente, católicos, vamos atermos aquilo que a nossa doutrina nos ensina. Obrigado. Respondidas então as questões, terminamos então a nossa primeira apresentação. Para todos os efeitos, passamos a palavra ao nosso apresentador. Mas antes, pedimos mais uma vez uma salva de palmas.